E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos para a aula de matemática hoje. Os objetivos da aula são calcular porcentagem e resolver problemas envolvendo descontos e juros. Vamos ver quais são os probleminhas? Mas antes pense um pouquinho comigo. A porcentagem é amplamente utilizada em situações do cotidiano. Em quais situações do dia a dia você já se deu conta de sua importância? E quais as formas de cálculo das porcentagens? Então, se você não se deu conta da importância ou da utilidade da porcentagem no dia a dia, talvez você precise prestar mais atenção à sua volta, porque a porcentagem é utilizada em vários contextos. Então fique ligado. Tá? Então a porcentagem ela pode ser trabalhada como fração ou como número decimal, sabendo que sempre é uma fração de denominador 100. E daí nós temos o primeiro exercício, o primeiro problema. Dá uma olhadinha comigo. Esse exercício é da PUC, né? A gente adaptou o enunciado para fazer outras perguntas. Tá? Então ele não é exatamente igual como saiu no vestibular. Tá? Em um viveiro, há várias araras. 60% das araras são azuis, 40% das araras são vermelhas, 40% das araras azuis têm bico branco, e 30% das araras vermelhas têm bico branco. Tá? Supondo que no viveiro há 300 araras azuis, quantas araras vermelhas há neste viveiro? Então, tem uma informação e eu quero outra informação. Veja como você vai fazer para relacionar essas informações e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal, nós vamos fazer a correção nesse exercício, certo? Dá uma olhadinha no enunciado comigo mais uma vez, né? Tem aí na sua tela.
Vamos fazer a leitura do enunciado e ver o que as informações nos trazem aí para a gente poder resolver o exercício. Olha lá. Em um viveiro há várias araras. 60% das araras são azuis e 40% das araras são vermelhas. 40% das araras azuis tem bico branco. E 30% das araras vermelhas tem bico branco também. Supondo que no viveiro há 300 araras azuis, quantas araras vermelhas há neste viveiro? Então, tá aí o seu problema. Eu anotei as informações no quadro e nós vamos resolver esse exercício agora de uma forma, embora existam várias maneiras de você fazer essa abordagem. Dá uma olhada comigo. Então aqui, 60% das araras são azuis. 40% das araras são vermelhas. 40% são azuis de bico branco e 30% são vermelhas de bico branco. Aqui eu quero que você preste atenção na minha pergunta, olha só. 300 araras são azuis. Quantas são vermelhas? Repare que essa informação e essa informação, elas não servem para nada nesse enunciado. Mas por que elas estão ali, professor? Não bastava resumir? Sim. Só que num exercício qualquer, você tem que saber ler o problema e extrair as informações que te ajudam a resolver o problema. Então essas duas informações não ajudam em nada. Mas você tem que estar atento para isso. Então você tem que ter consciência do que você está lendo e qual é a informação que vai te ajudar a chegar na solução. Então olha só. 300 araras são azuis. Quantas são vermelhas? Bom, uma forma da gente resolver seria o seguinte. A razão entre as araras azuis e as araras vermelhas é o quê? 60%, que é 60 sobre 100, sobre 40%, que é 40 sobre 100. Certo? Já escrevi direto aqui para a gente não perder muito tempo. Se você parar para pensar um pouquinho, como é que eu faço a divisão de frações? Eu faço assim. Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 100 no numerador e 100 no denominador vai virar o quê? 60 sobre 40. Porque aqui era 1 e aqui era 1 também. E agora, como é que eu termino? A razão entre araras azuis e araras vermelhas está na razão de 60 para 40. Então, olha só. Posso simplificar aqui. Eu vou ter 6 sobre 4. 6 sobre 4 é a razão entre araras azuis e araras vermelhas. O número de araras azuis é 300. E o número de araras vermelhas? Eu não sei. O que eu vou fazer? Eu vou achar uma fração equivalente a 6 quartos, em que o numerador é 300 e o denominador eu não sei ainda, mas vou descobrir. Do 6 para chegar no 300, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 50. 6 vezes 50 é 300. E 4 vezes 50? Quanto que vai dar? Vai dar 200. Então, qual que é a minha resposta? O número de araras vermelhas é 200 araras. Certo? Então, eu tenho 300 araras azuis e tenho 200 araras vermelhas. Como é que eu fiz isso? A razão entre as porcentagens. Você já deve ter observado o seguinte, que quando eu vou calcular a razão entre as porcentagens, eu preciso fazer isso aqui? Não. É só escrever as porcentagens direto uma em cima da outra. E comparar com a quantidade que eu tenho. Eu tenho a quantidade de araras azuis e não tenho vermelhas. Então é só fazer uma fração equivalente. Beleza? Então agora sim, nós vamos fazer a conferência do exercício na tela para ver as ideias, reforçar as ideias e poder concluir esse exercício. Dá uma olhada comigo então. Então, usando frações equivalentes, a razão entre as porcentagens é 60 sobre 40. Devemos encontrar uma fração equivalente com o numerador 300. Então tá ali. Note que 300 é igual a 60 vezes 5. Portanto, devemos multiplicar o 40 por 5 também. Aqui eu não simplifiquei os zeros, tá? Eu deixei direto. Então, olha lá. 60 vezes 5 é 300. 40 vezes 5 é 200. Portanto, há 200 araras vermelhas. Tudo bem? Beleza, então. Segundo exemplo é o seguinte. Retomando o problema anterior, mesmo enunciado, agora vai mudar minha pergunta. Supondo que no viveiro há 300 araras azuis, quantas araras azuis não têm bico branco? Quantas araras azuis não têm bico branco? Então pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Então, pessoal, nós vamos fazer agora a correção do exercício 2. Não é o mesmo, embora o enunciado seja o mesmo, mas a pergunta que está sendo feita é diferente. Então, dá uma olhadinha comigo na pergunta. Supondo que no viveiro há 300 araras azuis, quantas araras azuis não tem bico branco? Então, vamos olhar lá no quadro como é que a gente resolve esse exercício. Eu anotei aqui as informações, né? Todas as informações estão aqui. E agora a pergunta mudou. Eu tenho 300 azuis, quantas não tem bico branco? Bom, olhando para o enunciado, o que eu tenho? 40% das araras tem bico branco. Então, ou a arara ela tem bico branco ou ela não tem. Então, se 40 tem bico branco, quantas não tem bico branco? 60%. Então, 60% das 300 azuis não possui bico branco. Ah, professor, mas é 60 por causa daqui, das araras azuis? Não. É por causa dessa informação aqui. 40% das araras que são azuis tem bico branco. Então, 40% não vai ter. Aliás, ao contrário. 40% das araras azuis tem bico branco. Então, 60% não vai ter. Beleza? Então, o que eu vou fazer? 60% de 300. Bom, nós sabemos que 60% é 60 sobre 100. O 300 não tem denominador, eu vou colocar 1 embaixo. Certo? Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, para facilitar meu cálculo. E 3 vezes 60 é 180. E 180 por 1 é 180. Tá? Professor, por que você cortou os zeros aqui e aqui? Porque eu estou numa multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, eu posso cancelar o numerador e o denominador, mesmo que eles não sejam da mesma fração. Tá? Então, o 300 e o 100 eu simplifiquei por 100. Tá? Mas eu só posso fazer isso na multiplicação. Tá? Então, aí deu 180. Claro que existem várias maneiras de você fazer esse cálculo. Eu fiz de um jeito. Pode ser que o teu jeito aí de casa tenha sido um jeitinho um pouco diferente. Mas não tem problema. Tá? O importante é a gente chegar no 180. E claro, que as etapas de cálculo estejam corretas. Tá? Então, dá uma conferida aqui no cálculo, na nossa ideia. Né? E agora nós vamos fazer a correção olhando ali a tela, ver se de repente na tela eu fiz igual ou fiz diferente do que eu fiz no quadro. Confere comigo. Então, olha lá. Podemos observar que se 40% das araras azuis tem bico branco, 60% não tem. Logo, 60% de 300, ó, aqui eu usei número decimal. 60% é 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 6 sobre 10, que é 0,6. E 0,6 vezes 300 é quanto? É 180. Portanto, 180 araras azuis não tem bico branco. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para o próximo exercício, então. Fábio pretende comprar um computador e, após várias pesquisas, encontrou o modelo desejado por R$ 1.890. Ele verificou que havia um desconto de 18% se pagasse à vista. Qual o preço do computador se Fábio pagar à vista? Então, ó, pagando à vista, ele tem um desconto de 18%. Então, pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta desse exercício.
Então, pessoal, nós vamos fazer a correção desse exercício. Dá uma olhadinha comigo. O Fábio, ele achou um computador de interesse dele que custava R$ 1.890. Só que se ele pagasse à vista, ou seja, se ele desse todo o dinheiro de uma vez, ele ganhava um 18% de desconto, certo? Então, olha só. Qual que é o preço do computador à vista? Desconto significa que o preço novo é menor que o valor anunciado. Ou seja, você em vez de pagar R$ 1.890, você vai pagar menos. Menos quanto? 18% a menos do valor total. Ok? E é isso que nós vamos ter que calcular. 18% do valor total. Então, olha lá. Calculando 18% de 1.890. O 00 depois da vírgula você não precisa anotar. Só se for 00. Se for centavos aí, algum valor em centavos, aí você tem que incluir no cálculo. Mas o 00 depois da vírgula, não precisa, tá? Então, ó, 18% é 0,18. Se você fizer 0,18 vezes 1.890, vai dar o quê? Vai dar R$ 340,20, tá? Lembrando que, se você tirar os zeros depois da vírgula, você só fica com 2 casas decimais para contar o resultado. Então, fica 340,2 ou, como nós estamos falando de dinheiro, 340,20. Beleza? Então, tá bom. Agora, o que me falta fazer? Me falta calcular o preço após o desconto. Então, veja, o meu computador custava R$ 1.890 e, pagando à vista, eu tenho um desconto de 18%. E esse desconto, ele vale R$ 340,20. Então, o que eu vou fazer? R$ 1.890, agora volto 00, porque eu vou fazer subtração, menos R$ 340,20. Se você fizer essa conta, você vai chegar em R$ 1.549,80. Certo? Então, o preço será R$ 1.549,80. Repare que pagar à vista ou pagar a prazo são opções que o comércio te dá. Né? Ele vai oferecer vantagens para você pagar à vista, ele vai oferecer vantagens para você pagar a prazo. Tá? Qual que é a diferença? A diferença depende do consumidor. Né? Uma coisa é você ter R$ 1.549,80 para pagar à vista. É um bom dinheiro que você recebe de desconto, que é R$ 340,20. Agora, às vezes, você não vai ter esse valor. O que você vai ter que fazer? Pagar ele a prazo e, às vezes, pagar um pouquinho mais para que você possa diminuir o impacto sobre o seu orçamento. Porque uma coisa é você tirar R$ 1.549 de uma vez. Outra coisa é você pegar esses 1.890, dividir em 3 parcelas, dividir em 5, dividir em 10 parcelas e você tirar um pouquinho menos do seu orçamento mensalmente. Tá? Então é isso que impacta, isso que vai mexer com a tua decisão. Se você vai pagar à vista, se você vai pagar a prazo. Né? Tendo dinheiro e se te oferece um desconto, o ideal é você pagar à vista. Se não tem, aí você vai ver qual que é a maneira de você perder menos dinheiro pagando a prazo. Quanto menos parcela, normalmente você vai ter menos juros sobre o valor. Ok? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre resolução de exercícios envolvendo porcentagem. Tá? Nós trabalhamos aí 3 exercícios diferentes, 3 abordagens diferentes da porcentagem. Tá? Porque a porcentagem ela aparece nos problemas matemáticos de muitas formas. Então, você tem que estar atento com o enunciado, você tem que estar atento com o que é pedido, com a informação que você tem e de que maneira você vai amarrar essa informação com porcentagem. Porcentagem é um assunto muito importante, porque ele aparece muito e porque ele é muito aplicado no nosso dia a dia. Então, fique esperto, mantenha o seu caderno em ordem, resolva os exercícios, tá? Te desafio a rever esses exercícios respondendo eles de uma outra maneira. Ah, professor, eu fiz diferente de você. Beleza. Acertou? Acertei. Beleza, então. Ah, professor, eu fiz igualzinho você fez, eu tive dificuldade, eu não entendi. Pega agora o seu caderno de matemática e refaça os problemas usando uma outra abordagem, uma outra ideia, uma outra estratégia. Tá? Eu tenho certeza que você vai descobrir que você sabe muito mais de porcentagem do que você se limitou na resolução desses 3 exercícios. Tá bom? Deixe o seu caderno em ordem, estude direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!